Boa noite, pessoal. Já tem gente aí, né? Carol, Osni, Jane, Daniela, boa noite. Boa noite. Ô, Sérgio, Boa noite, é Carol. Diga, Carol. Consegui lá, viu? Voltou lá normal. Tá ótimo, tá. Tranquilo, Carol. Boa noite, professor. Como é que está? Tudo em paz, tudo tranquilo, amigo. Às vezes demora um pouquinho para migrar essas notas, você lança, tem vezes que imediatamente cai 2 horas e tal, às vezes demora 24 horas para normalizar, mas é tranquilo. Não dá problema, não. Aguardar mais 4 minutinhos aí para ver se o pessoal chega na sala para a gente começar. Danilo deve ter comentado com vocês, mas no nosso caso não houve problema, porque nós não tínhamos aula, né, nem na segunda, nem na terça. Aí o calendário da gente, nós temos uma aula delas, que é a sessão 4.4, ela ficará para depois da prova. Eles que não tem problema, a gente tem que cumprir o calendário, a gente faz a prova e a última aula do semestre, que é sobre direito global, é fazer um comparativo entre o que os ordenamentos jurídicos pelo mundo ajudaram no nosso, e a gente faz essa aula pós-prova. Quem tiver com disposição, a gente está aqui. Então, a nossa prova vai ser deixa eu ver aqui, junho. Calendário, papá. Dia 10, então nós vamos ter uma aulinha 17. Quem tiver disposto, faremos. Certinho? Certíssimo, professor. Tranquilo. Deixa eu ver aqui se está tudo beleza. Emenda, tá beleza. Como é que vocês estão de quarentena aí? Quarentena / confinamento, todo mundo já está habituado, né? Não tem jeito. Não tem outra coisa para fazer. Mas agora, professor, eu já vivi assim, de quarentena, entendeu? Para mim não mudou muita coisa, não. Minha vida já era essa aí mesmo. Mas vamos ver, né? Que dia a gente sai disso aí. Quando Eu creio que empolgar de sair um pouquinho, que era para ir para a faculdade, acabou. Então nem deu tempo de me acostumar com essa vida de ficar indo mas julho eu creio que a gente estará de volta, né? Presencialmente, porque eu creio que daqui lá a gente já perdeu assim o controle com relação a pico da doença, essa coisa toda, mas sei lá, eu creio que daqui lá já tem uma solução, né? Como é que vai funcionar o tipo de protocolo que a gente vai usar para recepcionar os alunos, né? Eles já estão pensando nisso. E aí vamos ver como é que vai funcionar isso. Daqui lá a gente vai estar. Eu ouvi um pouco falando aí que esse ano não voltava mais. Não da faculdade, não da faculdade. Eu falo de parar a quarentena. Ah, tá. Porque, vamos ver a evolução, né? Torcer para uma vacina, pelo menos. Oxford fala que agosto eles já terão a vacina, outro vai dizer que é daqui a um ano. Então a gente tem que ser otimista, se sair em agosto, melhora, né? Por enquanto é o isolamento mesmo e estamos juntos aí nessa parada. É ruim porque atrapalha, né, o comércio, tem muita gente, muita empresa quebrando, então é um horror isso aí. Mas, enfim, vamos lá, né? 19 horas. Então hoje nós estamos na 4.2. O título que está lá no livro não é redemocratização, mas a ideia é essa aqui, né? Que a gente já terminamos a aula passada falando da regime militar, aquele procedimento todo da governo via atos institucionais. E aí a Constituição de 88, né, foi dentro do processo de redemocratização que começara lá em 1985. Né? Em 85 já foi previsto, aliás, em 84 houve a previsão, teve uma emenda, né, do deputado Dante de Oliveira, era um deputado de Goiás, posteriormente ele foi governador, e essa foi chamada emenda das diretas.
E aí ela foi submetida a plenário, né, para que fosse aprovada, e faltaram 22 votos para que essa emenda, né, das eleições diretas fossem aprovadas para as eleições de 1985. Então, o governante da época era o João Batista Figueiredo, e aí as primeiras eleições que a gente diz da democracia, do retorno à democracia, elas foram indiretas. E aí o colégio eleitoral elegeu Tancredo Neves, né? Elegeu Tancredo Neves e o vice de Tancredo foi José Sarney. Só que o Tancredo ele já apresentava uma doença há algum tempo e ele não revelava, né? Porque o Tancredo ele é avô do Aécio, né? Ele tem uma característica de ser um cara assim extremamente criterioso, não se expunha muito, se bem que os tempos eram outros, os políticos eram mais recatados, né, vamos dizer assim. Então ele já tinha essa doença, não comentava com ninguém, nem com a mulher. De vez em quando ele sentia dores, e aí quis o destino, e ele era um político que ele dizia assim, presidência da República é sina. Sina é sorte, né? Vocês sabem, é sina. Então ele dizia isso. Querendo dizer assim, tinha muitas pessoas do círculo político dele que tinham todos os atributos para serem presidentes da República e que acabaram não sendo. Você pode ter assim um exemplo, ainda que por alto, José Serra, que hoje é senador por São Paulo, né? O cara, senador, governador do prefeito, governador de São Paulo, com todo o apoio midiático, teve tudo, perdeu uma eleição para o Lula, perdeu outra eleição para Dilma. Então, não era para ele ser, né? Na visão de Tancredo. Então ele dizia isso. E acabou que aconteceu com ele, porque ele foi eleito no colégio eleitoral, não pôde tomar posse, e Sarney, que era o vice, assumiu e levou. E uma das grandes realizações do governo do Sarney foi a promulgação dessa Constituição de 88. Então Tancredo ele teve uma doença chamada diverticulite, foi para o hospital de base de Brasília. E aí, na época, era cheio de fake news, né? Hoje a gente sabe, porque o quarto que ele foi, o local da cirurgia tinha muita gente, o quarto não estava higienizado devidamente, essas coisas. Mas o fato é que a doença já estava em estágio avançado, ele era um cara já velho, né? 70 e poucos anos, e aí ele morreu. Morreu em abril, também rolou fake news na época ao dizerem que ele já havia morrido desde o dia 19 de abril, e que a divulgação da morte foi postergada para 21 de abril para coincidir com a morte de Tiradentes, que também era mineiro. Essas coisas, que fake news sempre existiram na história, só que antes eram menos divulgados, até porque nós não tínhamos internet, enfim. E aí o processo de redemocratização ele começa justamente com essa eleição de Tancredo, né, em 85. E aí, mas antes disso, do ponto de vista da Constituição, a gente vai falar aqui do quais dispositivos já foram antes da própria Constituição. Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui é a famosa Lei da Anistia, né? Ela é de 79, aí no primeiro parágrafo, né? A primeira coisa que ela faz é revogar os atos institucionais. Então, todos aqueles atos que a gente mencionou na aula passada, foram 17, a gente falou de 5, eles foram revogados porque não se coadunavam mais com o ordenamento jurídico. Observem que a Constituição que estava vigendo ainda, mesmo em 79, foi a de 46, aquela que eu falei para vocês que foi uma Constituição liberal, bem feita e tal. Ela era a Constituição vigente, então fez-se uma emenda, né, para anular esses atos institucionais. E aí vem a Lei 6683, que também é de 79, é a chamada Lei de Anistia. Essa Lei de Anistia foi uma polêmica danada, porque a esquerda, né, chamada esquerda, e seus vários partidos entendiam que ela não deveria preservar, livrar a cara dos militares, porque no entendimento deles, quem quebrou a ordem institucional foram os militares em 64. Por outro lado, os militares também faziam pressões para que os chamados crimes de sangue não fossem abordados, não fossem objeto de proteção da anistia, né? É o que a gente chama aqui de anistia de mão dupla. E aí acabou que
foi feito um chamado acordão, né? Um acordão, e a anistia saiu, que a gente pode dizer assim, ampla, geral e restrita, que a gente falava, né? Então, todos aqueles funcionários públicos que tinham sido cassados e se mortos estivessem, a família passou a receber pensões, né? E o pessoal da direita fala que é bolsa ditadura, é aquelas coisas. Enfim, todo mundo acabou sendo contemplado de alguma forma. Por exemplo, o militar que era sargento à época da instituição do regime militar. Então, se ele foi contrário ao regime militar, foi posto na reserva, mesmo que remunerada, então fazia-se uma espécie de cálculo cronológico, né, para ver se ele estaria com quantos anos hoje, em 79, e que patente ele estaria ocupando se não houvesse essa interrupção na vida dele. Então, aí calculava-se a patente de, por exemplo, se o cara era sargento, digamos que ali naquele momento ele fosse coronel, aí automaticamente o soldo dele, né, seria corrigido para coronel. Então, um médico que teria sido morto numa ação no que a gente chamava de aparelhos, né, nos aparelhos da esquerda e tal, aí calculava-se mais ou menos como se faz com a Previdência, quanto ele deveria ganhar até a expectativa de vida dele e tal, e fazia uma remuneração e aí a família também ia receber uma pensão. Isso do ponto de vista financeiro, econômico financeiro. Por outro lado, tinha também a reabilitação, né, da família, porque assim, quando do regime militar, digamos que, vou dar um exemplo aqui de Osni, que eu sempre uso, ele trabalha numa força policial, e aí ele se insurgiu contra o regime, e aí ele foi cassado. Ou caso ele não tenha sido cassado, o que vai acontecer com ele? A autoridade policial, os órgãos de inteligência / segurança, eles inscreviam lá o nome de Osni, davam um carimbão lá como subversivo. O que era subversivo ali para os militares? Era alguém que comprometia a ordem, né, subvertia a ordem vigente. Que ordem era essa? Uma ordem calcada na ideia de segurança nacional, a lei de segurança nacional. Então, a gente ficava ali com aquele carimbo. Então, passado o tempo, a gente não perdeu o emprego dele, mas ele resolveu fazer o concurso para delegado, né? Mencionei isso agora. Isso, claro, nós estamos falando de época de regime militar e pós-regime militar. E aí, o que acontecia? No momento que Osni assumiu o cargo de delegado, a autoridade lá, contratante, né, dizia assim, olha, tem um impedimento aqui, você está com o nome sujo. O que é o nome sujo? Peraí, eu não devo ninguém, não fiz nada, não, você está com o nome sujo. E aí, como nós vivíamos ainda, mesmo depois da redemocratização, sobre a égide do regime militar, os funcionários públicos eles não forneciam dados a essa pessoa, a esse interessado, para saber onde é que eu estou com problema, por que eu não posso assumir. Só dizia assim, procure seus direitos e tal. Então, esses casos, eles se multiplicavam no Brasil, né? Vários casos. E aí, o que aconteceu? Uma das resoluções que a Constituição de 88 tomou para mitigar esse problema foi criar um instituto, um diploma legal chamado de habeas data. Habeas data, né? Não tem habeas corpus, então habeas corpus libere o corpo, habeas data é libere os dados, né? Então você, no caso que eu mencionei, o Osni, que estava com esses dados presos sem saber aonde, ele ia impetrar um habeas data, né? Primeiro, nós vamos falar disso lá em Constitucional, só para vocês terem uma ideia como é que o Brasil vivia nessa época. Então, primeiro ele esgota as vias administrativas, como é aqui. Voltando ao exemplo de Osni, o cara vai dizer, você está com um problema aqui para você progredir na carreira, você pode ser delegado, já tem todas as condições, mas tem um problema aqui. Aí você vai querer saber, poxa, onde é que está com isso? Bom, você trabalha para o Estado, você vai na Secretaria de Administração e procura. Aí você vai no saque,
moça não sabe responder. Você passa um e-mail, não sabe. Passa um zap, também não sabe. Você vai lá em Salvador, ninguém sabe. Pronto. Você esgotou todas as vias administrativas, aí você vai tirando o protocolo de cada desse. Bom, aí agora só resta você impetrar o famoso habeas data. Você vai ao juiz, né, ao juízo, e aí impetra o habeas data, obrigando a autoridade coatora a fornecer esses dados. Onde é que tem aqui uma mancha no meu nome e um impeditivo para que eu progrida na carreira ou assuma determinado cargo? Então, essa figura do habeas data, esse diploma legal, esse instituto, ele surgiu na Constituição de 88 em virtude dessa situação aqui da cassação, impedimento de a pessoa... Vou atender aqui, pode ser um colega de vocês, tá? 77. Alô? Ah, não, era o presídio. Então, em virtude desse ambiente que nós vivíamos, né? Então, essa ação, esse instituto, esse diploma legal, que é uma ação de controle de constitucionalidade concreto, tá? Ela surgiu justamente por isso, para resolver esses problemas dessas pessoas que eram, assim, taxados como subversivos, tá? Então, voltando aqui. Então, essa lei, ela foi uma lei que mitigou aqui o período da ditadura militar, o período do regime militar, tá? Então, como eu coloco aqui no segundo parágrafo, ela foi uma anistia de mão dupla, porque todo mundo acabou se beneficiando, tanto os integrantes do regime militar, quanto também os chamados terroristas / subversivos da época, porque assim, no Brasil nós tivemos guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. As guerrilhas rurais foi na Serra do Caparaó, tivemos no Vale do Araguaia, e as guerrilhas urbanas são aquelas nas quais os chamados terroristas, eles sequestravam embaixadores, cônsules, para trocar por presos políticos ou pedirem resgates para financiar a luta armada. Então, acabou que em 79, a lei da anistia privilegiou os dois grupos, vamos dizer assim, foi a chamada anistia de mão dupla. Bem, no último parágrafo aqui, a campanha das diretas já, que eu mencionei lá, foi em 84, as eleições aconteceriam em 85, que é quando do encerramento do mandato do João Batista Figueiredo, né? E aí a emenda não passou por conta de 22 votos. Na época, a discussão era, os militares da chamada linha dura não aceitavam ainda uma eleição direta sob aquele medo de que o Brasil caísse na mão da esquerda, né? Havia essa fantasma pairando aí de comunismo, essas coisas. E aí acabou que a emenda não passou, como eu falei, e as eleições foram indiretas em 85. Bem, última parte aí buscava-se a alteração da emenda de 67, de 01 de 69, que é aquela que eu falei, né? A Constituição de 67, ela, de certa forma, ela solapou a de 46. E a emenda 1 de 69, ela praticamente fez outra Constituição. Mas, como nós comentamos na aula passada, há um grupo de doutrinadores que entendem, se não há o poder constituinte originário, não há que falar em uma nova Constituição. Então, como ela foi uma emenda também outorgada, o clima não era dos melhores, ela ficou com uma emenda que alterou a Constituição de 67, mas não ganhou ali o status de uma nova Constituição, que só virá em 88, como a gente vai ver aqui, tá? Bem, aí nós vamos... o primeiro parágrafo aqui é isso que eu acabei de dizer, né? Segundo José Afonso da Silva, tecnicamente... não houve convocação de Assembleia Constituinte e do chamado Congresso Constituinte. Isso aqui nós já estamos falando da Constituição de 88. Vou explicar isso para vocês aqui. A gente também dá isso lá em Teoria Geral da Constituição. Olha, o que é um Congresso Constituinte e o que é uma Assembleia Constituinte? No entendimento de José Afonso da Silva, que é um professor da USP, ele é bem velhinho, já morreu, o filho dele, Virgílio Afonso da Silva, é hoje também professor da USP, são professores doutores.
Então, ele entende o seguinte: a Assembleia Constituinte é quando você convoca única e exclusivamente para fazer uma Constituição. Então, convocada a Assembleia, digamos que a gente fosse convocar uma Assembleia Constituinte hoje, para mudar a Constituição de 88. Então, submeteríamos esses candidatos ao escrutínio da população, né? Marcaria-se uma eleição para se eleger deputados e senadores só com o objetivo de fazer uma Constituição. Eleitos os 513 deputados e 81 senadores, estaria formada ali a Assembleia Constituinte com um prazo, né, para apresentar o anteprojeto, né, e aí se escolheria as comissões, apresentaria o anteprojeto, depois ia a plenário, votava, e assim que terminasse a votação, você teria uma Constituição pronta, e aí o que aconteceria? Esse poder constituinte originário, essa Assembleia Constituinte aqui convocada, ela perdeu o sentido, acabou. Então, se todos vocês fizéssemos parte dessa Assembleia Constituinte, terminada a Constituição e promulgada, digamos que ela fosse promulgada daqui a um ano, né? Fosse célere, fosse uma Constituição mais sintética, daqui a um ano. Então, quando fosse em 27 de maio de 2021, nossa função de legislador constituinte acabou, poder constituinte originário acabou, vai embora para casa. Pronto, deixamos a Constituição pronta. E aí, o que nós decidimos nessa Constituição, como é que vamos escolher nossos representantes? É o que ia valer. Se nessa Constituição houvesse a previsão legal de convocação de eleições em 30 dias para escolher os membros do Congresso, pronto, isso iria ser feito. Se não, se dessemos um prazo, olha, os constituintes ficarão aí por 90 dias até que uma nova eleição seja convocada, pronto, ficaríamos por 90 dias, perderíamos nosso mandato aos 90 dias, pronto, acabou. Então, essa que é uma convocação de uma constituinte exclusiva, só para elaborar uma Constituição. Que aí, no nosso caso aqui, não. O Congresso que havia sido eleito em 86, ele foi o Congresso Constituinte de 88. Então, na verdade, o José Afonso ele chama de Congresso Constituinte e não Assembleia Constituinte. Mas, mesmo assim, esse Congresso Constituinte de 88, ele vai ser considerado o poder constituinte originário, porque ele elaborou essa Constituição, tá? Ele elaborou essa Constituição que está vigente e ficou de 86 a 90. 90 teve novas eleições e aí seguiu o barco como tem sido até hoje. Então, aqui, gente, nesse primeiro parágrafo, lembrem-se bem, tecnicamente, você tem duas formas de convocar uma Assembleia Constituinte. A originária, exclusiva, só para fazer aquilo, desculpem, e outra, aproveitar o Congresso que já está com mandato e caracterizá-lo como um Congresso Constituinte e aí fazer a Constituição como foi feita conosco em 88. Bem, essa Constituição, ela traz lá no seu bojo a possibilidade da chamada emenda popular, né? Trazia lá a Comissão de Sistematização, ela recebia as chamadas emendas populares, que vale até hoje, está no corpo da Constituição. Então, como é que os deputados iam apreciar uma emenda originária da sociedade? Tipo assim, nós temos uma emenda originária da sociedade, que é a lei da ficha limpa, né? A OAB, vários órgãos, eles começaram uma campanha chamada Ética na Política, e uma dos resultados foi a chamada lei da ficha limpa. Então, você vai colher assinaturas da sociedade civil, tá? E você tem que ter 30 mil assinaturas no mínimo. Essas 30 mil assinaturas, ela vai ter que passar por vários estados para que não haja uma manipulação desses resultados, tipo assim, poxa, 30 mil assinaturas em São Paulo é muito fácil de você coletar. Então, todos os estados têm que passar e exige-se um número mínimo de concentração, tá? Para que não desvirtue a vontade popular. Uma vez recebido, eles vão submeter ali a apreciação da própria Assembleia Constituinte e aquilo pode virar lei. Então, na nossa Constituição, ela tem essa previsão legal aí,
tá? Aí nós vamos falar aqui no terceiro parágrafo, ou no terceiro parágrafo, exatamente, que o artigo 61 da Constituição, esse aí já estamos falando da de 88, ele prevê justamente aqui, ó, o cidadão, né? Quem tem iniciativa das leis, né? Quem pode propor leis? Todos nós podemos. Mas só que nós, cidadãos, não somos o que a gente chama de legitimados universais. O que é o legitimado universal? Legitimado universal são esses caras aqui, ó. A Câmara dos Deputados, né? Ó, lei complementar e ordinária. Câmara dos Deputados, Senado, Congresso. O Congresso Nacional é Câmara e Senado junto. O Presidente da República, o Supremo Tribunal, os tribunais superiores, STJ, TST, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e nós, cidadãos, nos casos previstos, que é as emendas, né? Coleta de assinaturas, encaminhamento para a Câmara, apreciação, votação e, posteriormente, se aprovada for, vão integrar o ordenamento jurídico, né? E aí, o parágrafo 2º desse artigo 61, ele vai dizer, pode ser exercido, como vai ser, né? Você pode pegar a Constituição aí e ver. E aí, ó, no mínimo, hoje, né, com a Constituição pronta, aqui foi quando da apreciação pelo próprio Congresso Nacional. Vamos falar de hoje. Nós queremos aí colocar uma emenda na Constituição, em virtude da pandemia, fazer alguma mudança aí nos cursos de direito. Vamos dar um exemplo aqui. Então, qual é o critério que a gente vai fazer? Ó? No mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído ao menos por 5 estados, tá? Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Como é que funcionaria? Então, quanto é o eleitorado brasileiro hoje? Em média, 146 milhões de eleitores, né? 146 milhões de eleitores. Então, nós precisaríamos, mais ou menos, de 1.460.000 votos. Vamos arredondar para 1,5 milhão. Pronto. Então, esses 1,5 milhão, eles teriam que ser distribuídos pelo menos por 5 estados. Então, a gente pegaria aí, vamos supor que os 5 maiores colégios eleitorais nos dessem aí, em média, 300.000 votos. São Paulo, Rio, Minas, Bahia e Rio Grande do Sul. Ou Ceará, tá? Varia entre um e outro. Acho que o Ceará agora já é o 5º colégio eleitoral, mas está disputando com o Rio Grande. Então, tivemos aí os 1,5 milhão de votos, né? E aí, não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Por que que pede esse pouquinho aí? Para evitar que você colete muito voto, por exemplo, em São Paulo, muito voto, no Rio, muito voto, em Minas, e no caso a Bahia e o Ceará, ou a Bahia e o Rio Grande do Sul fiquem subrepresentados. Então, a regra é essa. Você aí submete essa votação, leva para a Câmara, né, vai ser apresentado, e aí eles vão apreciar para ver se vai virar lei. Como no caso eu falei, a lei da ficha limpa funcionou dessa forma. Então, a participação popular é essa iniciativa das leis. Então, isso aqui, gente, cai muito em concurso, cai muito na OAB. Então, você já sabe que praticamente todo mundo é legitimado. Esses aqui, ó, que basta um deles, né? Qualquer membro ou comissão da Câmara pode apresentar, esses são chamados legitimados universais. Nós, cidadãos, nós não temos a chamada capacidade postulatória universal, a gente tem que reunir um foro maior, né? Mais pessoas para levar a Constituição, mas mesmo assim fica valendo que a gente participe. Então, a ideia é essa, já na Constituição de 88, tá? Vamos lá. Aí a crítica nesse primeiro parágrafo é que a Constituição não refletiu de maneira adequada a heterogeneidade da população. Porque assim, olha aí em percentual. Enquanto os representantes do capital alcançam 42% das cadeiras, ou alcançaram, né, já que foi em 88, os trabalhadores eram representados por 12%. Grande parcela dos membros da Assembleia representava ainda interesses do agronegócio,
praticando lobby pela aprovação de texto de interesse dos ruralistas. Então, o lobby é o grupo de pressão, né? No caso do Brasil, não é regulamentado ainda o lobby, mas nos Estados Unidos, sim. São os grupos de pressão, que a gente sabe que existem em Brasília, é cheio disso. Por exemplo, a Bahia tem um escritório de representação em Brasília, São Paulo tem. Se você não fizer isso, verba nenhuma chega, né? Aí quando você vê falar, vai votar, por exemplo, a emenda da Previdência, que é a 103 de 2019, dezembro de 2019. Então tem lá representante do funcionalismo público, de várias categorias, fazendo pressão, porque senão direitos vão ser retirados, né, ou não vão ser concedidos. Funciona dessa forma. No parágrafo 2º, a gente vai tratar o apelido dela, né, chamada de Constituição Cidadã. Foi um nome cunhado por Ulisses Guimarães, porque, no entendimento dele, o povo participou, e realmente participou, né, na sua elaboração, e porque houve muita proteção dos direitos individuais e sociais, consagrando o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Aqui o fundamento é aquele lá que a gente já mencionou do movimento constitucionalista do século XVIII, né? Do século XVIII. Então, toda essa bagagem histórica, né? Esse background aí veio desde o XVIII até aqui, passando por tudo aquilo que a gente viu, do pós-Segunda Guerra, que foi objeto ali da nossa avaliação de sala de aula, que o mundo vai mudando e seria necessário incorporar esses avanços num texto constitucional. E aí, logo no artigo 1º da Constituição, os fundamentos da República. Tá em vermelho aí, gente, porque isso também cai bastante em prova da OAB, cai bastante em concurso, né? Quando vocês estiverem já habilitados para fazer, vocês vão ver os professores de cursinho, onde vocês pegarem, ou mesmo aulas virtuais no YouTube, você vai ver, eles vão usar aqui uma sigla, né? Socidivaplu. Aí o cara grava isso aí, né? Na época mesmo eu gravei, porque são as iniciais dos fundamentos da República, que são 5. SO de soberania, olha aí o início, né? C de cidadania, D de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Então não acreditem em quem dizem para vocês que o Brasil é comunista, porque no inciso 4, né, do artigo 1º já está logo aqui, ó, livre iniciativa é capitalismo, né? Valores sociais do trabalho seria a valorização do trabalho junto da dignidade da pessoa humana. Então você observa que o nosso artigo 1º, ele consegue assim sintetizar tudo que a Constituição tem de bom, vamos dizer assim. Então todos aqueles avanços históricos das constituições que a gente viu aqui, está aqui, soberania, sobre a soberania, gravem bem isso, os estados não têm soberania, né? Bahia não tem soberania, ela tem autonomia. Soberania só a União, só o governo federal, tá? Mas a gente vai aprender isso também em constitucional. Cidadania, todo mundo sabe que é nossos direitos, né? A dignidade da pessoa humana deve estar presente em tudo, nas relações de trabalho, nas relações sociais, entre professor e aluno, entre marido e mulher, tudo a dignidade da pessoa humana está lá. Inclusive aqui quando vocês forem atuar como advogados ou numa peça, qualquer coisa, isso aqui sempre é evocado, né, trazido por texto para petição, dignidade da pessoa humana, quando você reivindica pensão de alimentos, quando você reclama, por exemplo, aquele exemplo lá da Caixa, que seu nome foi colocado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, você vai alegar, conforme inciso 3º do artigo 1º CF/88, aí você faz aquele texto bonito, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político, que é realmente todas as tendências políticas contempladas no Brasil, da extrema-direita à extrema-esquerda. Você tem aí hoje partido político, o que você quiser tem, né? Do corintiano até o Partido da Mulher.
E o Partido da Mulher é bem interessante, que não tem mulher no partido, pelo menos não tem no corpo dirigente, não tem. Felizmente, por esse viés, ele não conseguiu ainda o registro, né? Porque seria um contrassenso, um paradoxo, um partido da mulher sem uma mulher na direção. Aí é um absurdo, entendo eu. Enfim, o artigo 1º é esse aí da Constituição, né, que está vigendo, que é de 88. É um artigo bem, bem bacana. Bem, aí nós temos a divisão dessa Constituição. Lá no finalzinho eu coloquei como ela é dividida, que a gente sempre fala que sobre as leis codificadas, né, positivadas. Então você divide o preâmbulo, o corpo e as chamadas disposições transitórias. Então a Constituição ela tem 250 artigos, essa nossa. Nós temos 106 emendas, né? A última promulgada foi a do orçamento de guerra chamado, né? O renda básica emergencial, a permissão para o governo violar o artigo 167, que é a chamada regra de ouro. Isso também vocês vão aprender lá em Constitucional, porque é aquela história assim, só gasta o que tem, né? A Dilma caiu pelas pedaladas, é mais ou menos aquilo ali. A gente vai ver ali do ponto de vista constitucional, afastar o aspecto político e ir para o aspecto técnico. Então, a Constituição ela tem 3 partes, o preâmbulo, o corpo e as disposições transitórias. O preâmbulo, vou adiantar para vocês, a gente também aprende isso em Constitucional, ele não tem eficácia normativa. O que significa isso? O preâmbulo da Constituição, ele vai dizer lá que os deputados se reuniram sob a proteção de Deus, aquela coisa toda, e a Constituição é laica, mas no preâmbulo ele traz isso aí. Então, isso foi objeto já até de provocação ao Supremo para tentar colocar isso como uma cláusula pétrea e o Supremo rejeitou. Então, o preâmbulo ele não tem eficácia normativa, ele é só um preâmbulo. Ele diz o que a Constituição vai fazer, mas você não pode processar ninguém e dizer assim, ó, conforme o preâmbulo, não vale, né? Isso a gente vai aprender bastante lá em Constitucional. O corpo dela, que são os 250 artigos, e as chamadas disposições transitórias. Essa sigla aí é Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é esse palavrão? Tudo aquilo que não deu para encartar na Constituição, ou que era imediato, além dos 250 artigos, o Constituinte, o legislador, ele colocou como atos das disposições constitucionais transitórias. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Transitório, o próprio nome já está dizendo, é passageiro. Então, são todas aquelas resoluções que, uma vez elas votadas ou aplicadas, elas perdem a sua eficácia. Vou dar um exemplo bem claro. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, um dos atos das disposições constitucionais transitórias foi que, com 5 anos de promulgada essa Constituição, o Congresso iria fazer uma leizinha convocando nós, eleitores, para decidirmos a forma e o sistema de governo. O que é isso? Bem, nós somos até hoje uma república presidencialista, mas em 93 nós fomos chamados às urnas para decidir se nós queríamos uma república constitucionalista ou uma república parlamentarista ou ainda uma monarquia parlamentarista, tá? Tinha emendas para todos os gostos. Inclusive, a emenda monárquica parlamentarista foi de um deputado paulista chamado Cunha Bueno e não passou, obviamente. Então, o presidencialismo, a república presidencialista ganhou. Então, gente, essa disposição transitória prevista lá na Constituição de 88, realizada em 93, ela perdeu o quê? A eficácia, porque se ela era transitória, nós convocamos a população que votou, ela acabou, ela perdeu o quê? Seu efeito. Então, todas as ADCTs funcionam assim. Uma vez realizadas, uma vez elas utilizadas, elas se exaurem, né? O termo é esse. Acabou. Não vai se convocar mais um novo plebiscito para decidir a forma e o sistema de governo. Ele já foi convocado, correto? Então, ele já acabou. E várias outras, tá? A gente vai aprender lá em Constitucional. Bem,
Aqui, no próprio texto, fala o que eu acabei de dizer, né? A primeira não possui conteúdo jurídico, apenas político, não constitui óbice, né, que é obstáculo ao poder do próprio Congresso, conforme jurisprudência do próprio STF, tampouco vincula estados e municípios. Se um estado não quiser colocar sob a proteção de Deus, o município também não quiser, também não precisa, tá? Não é vinculante, tá? Bem, aí no parágrafo 2º, nós vamos falar do famoso artigo 5º, né, que é onde está lá nossas garantias e direitos individuais. Então, quais são as garantias? A liberdade de expressão, propriedade, privacidade, inviolabilidade de domicílio, de correspondência, salvo naquelas constituições, naquelas situações que também nós vamos ver, né? Estado de defesa, estado de sítio, e os famosos remédios constitucionais, aqueles que eu falei para vocês e falei do habeas data hoje, que é o habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data. Não coloquei aqui porque a gente vai falar disso especificamente. Além disso, as garantias sociais e trabalhistas, né, como irredutibilidade de salário, salário e família, isso também está tudo agora, para você ver como as coisas mudam, o direito é dinâmico. Alguém pode falar em redutibilidade de salário hoje, com a pandemia? Há uma nova situação, então as empresas podem fazer acordo, tem previsão legal, aquela coisa toda. Mas naquele momento, não. Minha carteira não pode ser assinada com menos que um salário mínimo. O cara grita logo lá, né? O salário família, jornada de trabalho de 44 horas semanais, nunca foi regulamentada de 40. O direito de greve. O direito de greve até hoje tem problema, o Osni sabe disso. Funcionário público está sendo regido no mesmo sistema do funcionário privado, né, do privado, porque uma lei não foi votada ainda, né? Então, a priori, o funcionário público só pode fazer greve em determinadas situações, nem todas as categorias podem fazer totalmente, então não foi regulamentado. O fato é que existe a previsão legal, constitucional, mas faltou regulamentar. Gente, quando a gente fala regulamentar, o que regulamenta esses artigos que ficam, vamos dizer assim, em suspenso na Constituição são as leis complementares, né? Então, o aluno vai e pergunta, e por que não regulamentou? Aí são outros 500. Cadê a disposição política? Cadê a oportunidade? Cadê o deputado querer trabalhar para botar as coisas em ordem? Enfim, é esse inferno aí que você já conhece. É difícil passar ali, né? É um congresso extremamente corporativista, né? E aí vem as chamadas cláusulas pétreas, né, que está lá no artigo 60, parágrafo 4, botei lá no final também. Então, cláusula pétrea, gente, vem de pedra mesmo, são aquelas cláusulas que não podem ser removidas da Constituição através de emenda, tá? Então, não está em vermelhinho, será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ou seja, não se pode mexer nesses 4 princípios aí. A forma federativa de Estado, o que é isso? Nós somos uma federação, né? São 26 estados, 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a gente sabe que o voto é direto, é secreto. É universal porque abarca todos os cidadãos, né? Com aquelas pré-condições. Entre 16 e 18, facultativo. Pós 70 também facultativo. E periódico, que são as eleições, né? A cada 2 anos nós temos eleições. A separação de poderes é executivo, legislativo e judiciário, aí o princípio de Montesquieu, e os direitos e garantias individuais. Então, isso aqui não se mexe, tá? Não se mexe, não pode... Oi, diga. Eu tenho uma pergunta. Você falou aí sobre essas garantias de direitos. Isso vale também para os estrangeiros que residem aqui no país? O estrangeiro, o habeas corpus, ele pode impetrar. O habeas corpus, ele tem direito ao SUS. Agora, o estrangeiro, ele tem hoje o chamado Estatuto do Estrangeiro, aquilo que a gente falou em outras aulas, lei nova derroga lei velha. É o que rege a vida do estrangeiro aqui, tá? Direitos e garantias individuais ele tem aqui como cidadão, ele tem. Agora sim, crimes que ele cometa aqui em território nacional,
tem que olhar o tipo de crime, ver o que enquadra no Estatuto do Estrangeiro, o que vai para o Código Penal. Então, tem o que é abarcado pelo direito internacional, tudo isso a gente vai ver. Inclusive, o direito internacional é o objeto da nossa seção 4.4, né? A gente fala um pouquinho dele lá na frente. Entendido? Então, você tem que observar aí o tipo de direito que tem previsão legal, como ele vai ser enquadrado, como ele vai ser tratado. Por exemplo, ele trabalha aqui numa multinacional, numa transnacional, trabalha na Ford, na GM, na Microsoft. Então, ele tem um tipo de tratamento diferenciado. Então, tudo isso tem previsão legal e tem a lei, o Estatuto do Estrangeiro, né, que foi aprovado, é ele que regula as relações dos locais, nós locais, com o estrangeiro, tá? Tranquilo? Entendido aí, Luciano? Beleza. Tranquilo. É porque eu já tive uma irmã que morou na Alemanha e isso aí não funcionava bem lá, não. Lá é diferente. Lá o contato que tem com você é de arruma suas malas mais rápido possível, você ir embora aqui. Quando termina o contrato. Estão aqui para os estrangeiros, não. Porque assim, a Alemanha, aliás, a Europa toda, né? Ela foi uma grande receptora de mão de obra no século XX, vocês sabem disso. Passada ali a guerra e tudo, até dentro daquela proposta ali do neoconstitucionalismo, do chamado pós-positivismo, ela foi uma grande receptora de mão de obra, Estados Unidos também. Só que aí as chamadas crises econômicas, várias crises também do ponto de vista do modelo das democracias, a questão do imigrante, que alguns não conseguiram se integrar totalmente, começou a dar uma virada aí. E hoje, você sabe, pode observar, toda campanha política, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o imigrante ele é um dos problemas arrolados, né, trazido pelos candidatos, principalmente os candidatos mais conservadores, né? Trump usou isso, Emmanuel Macron usou, Boris Johnson usou aliás, não foi nem Boris Johnson, foi David Cameron, quando da primeira eleição, depois Theresa May, e por aí vai. E na própria Alemanha, a Angela Merkel, ela enfrenta o chamado AfD, né, que é o partido da direita, que é totalmente contrário a imigrante. E lá há uma grande parcela de turcos que vivem na Alemanha, né? Então, eles dão um bônus quase milionário para esses caras irem embora da Alemanha. Mas eles não querem, né? Eles não querem ir. Vocês se lembram que, só para fazer uma metáfora aqui, uma parábola com o futebol, o Mesut Ozil, né, o Ozil, como alguns chamam, ele foi defender o Erdogan, que é turco, ele é de ascendência turca, a turma começou a bater pesado nele, ele tem cidadania alemã, ele é alemão, e aí ele foi obrigado a abandonar a seleção alemã, e ele disse que ele sofria bullying, perseguição, intolerância dentro do próprio grupo. Tem o Sami Khedira também, que é de ascendência turca. Então, os turcos são uma população muito grande na Alemanha. E os alemães dão verdadeiras fortunas para eles irem embora. É uma grana que, para quem quiser, dá para arrumar a vida na Turquia, mas os caras não querem ir, porque a Turquia é um regime mais fechado, ele está vivendo num país realmente que dá toda a segurança a ele, embora eles saibam que tem sempre essa espécie de intolerância em alguns casos. Você tem grupos neonazistas, mas eles não. Observe que agora, na pandemia, o país que deu mais dinheiro para a população ficar em casa foram os alemães, 5.500 euros, né? Dinheiro de hoje, daí 5 vezes 5, 20, quase 30 mil reais, né? E se for estendida, isso for uma garantia por 3 meses, se for estendida, eles vão receber mais. País mais rico da Europa, aquela coisa toda, mas realmente tem isso. E eles não gostam muito de terceiro-mundista, né? Principalmente latinos, né? Então realmente tem essa coisa aí, tá? Então o Estatuto do Estrangeiro é o que regula aqui nossa relação com eles. Por fim, essa ampliação dos direitos individuais e sociais mencionados, você tem aqui o que avançou na Constituição, né, de 88.
o fortalecimento do Ministério Público. O Ministério Público é um jurista muito famoso, ele foi até membro do Supremo e pediu a aposentadoria, José Paulo Sepúlveda Pertence. Foi ele que pensou assim, o Ministério Público com bastante independência, né? Então, a Constituição de 88, ela trouxe aí uma maior independência, tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público. E aí você está vendo que, atualmente, você tem essa discussão. Realmente, o Ministério Público, ele é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Ele deve ser, pela Constituição, um órgão de Estado, né? Fazer o seu trabalho, não olhar a quem. Mas a gente olha que, às vezes, eles têm, não deixa de ter predileções políticas, enfim. Mas quem pensou essa independência do Ministério Público foi o Sepúlveda Pertence. Ele foi ministro depois do Supremo, e aí ele pediu aposentadoria até antes, porque hoje ele é um grande advogado, já está bem velho, mas ele advoga muito nos tribunais superiores, é uma eminência parda aí do direito. Então, esse fortalecimento do Ministério Público foi ideia dele. Né? Que tipo de fortalecimento? A independência do Ministério Público, tudo isso, que antes era meio que você saía ali recém-saído de um regime ditatorial, então você tinha ali uma limitação do Ministério Público, né? Então, muita gente critica, por exemplo, que no governo do Fernando Henrique, você tinha um procurador-geral da República, que era Geraldo Brindeiro, né? O apelido dele era o engavetador-geral da República, porque nunca que um tucano, um membro do PSDB, era processado, porque ele engavetava tudo. Agora já está essa discussão aí com o Augusto Aras, né? Como é que ele vai se posicionar com relação a esse inquérito que envolve deputados, o presidente da República, ele vai, que é uma das prerrogativas dele, ele pode entender que há crime, mandar seguir, oferecer a denúncia. Se ele entender que deve se arquivar, ele vai fazer, a independência dele, né? Mas só que cada lado adota as paixões políticas e não vai entender. Obviamente que, do ponto de vista técnico, né, vocês estudantes e a gente como professor, a gente vai ter que entender a motivação dele, ele vai motivar, né? Muita gente vai ficar chateada, protegeu, outro vai falar, puxa, encaminhou, ofereceu a denúncia, mas é o trabalho dele, o importante vai ser a fundamentação do ponto de vista técnico, a gente tem que deixar as paixões de lado e procurar analisar do ponto de vista técnico. Então, o fortalecimento, ele veio justamente com o Sepúlveda Pertence. Né, o Ministério Público. Gente, o Ministério Público ele tem previsão legal na Constituição, né? Ele está lá, a gente vai estudar isso. O papel dele, a gente fala que ele é custos legis, né? Uma expressão latina que significa ele é o protetor da sociedade, os direitos da sociedade, né? Vocês estão vendo aí essa polêmica do Alexandre Moraes, esse inquérito que foi aberto para apurar as fake news, tá? Então, vou aproveitar o momento e comentar com vocês. Tecnicamente, esse inquérito é uma aberração jurídica, não existe. Aí você pode até pensar, o professor está torcendo para um lado, não é bem isso. Tecnicamente não existe. A iniciação, o início de uma ação penal dessa magnitude, ela é do Ministério Público, né? Mas como o Brasil, a gente já comentou em outras aulas, já houve alguns casuísmos jurídicos lá para trás, isso tecnicamente está sendo utilizado novamente, tá? Porque assim, o nosso sistema, não sei se o professor de constitucional, vocês não deram isso ainda não, a gente chama de sistema acusatório. O sistema acusatório, ele é trigonal, então você tem aqui, ó, o juiz, né, o magistrado, de um lado você tem o Ministério Público e do outro lado você tem aqui a defesa, né, a defesa do réu. Então, isso aqui é um sistema trigonal, sistema acusatório. O juiz, ele vai receber, ou o juízo, ele vai receber a denúncia, ele acolhe ou não. Então, vamos supor que esse inquérito das fake news, ele tinha que ser iniciativa do Ministério Público. Isso tecnicamente, tá? Nós estamos falando do que está no texto legal, tecnicamente. Aí você vai falar, mas por que o ministro do Supremo instituiu? Aí, veja bem, é uma discussão que leva tempo para nós falarmos que
que alguns juízes, alguns juristas, primeiro ele decide, depois ele procura uma capa dogmática. Essa expressão capa dogmática, eu falo assim, ó, vou prender Luciano, prendo Luciano. Depois que eu prender Luciano, aí eu vou falar assim, agora eu vou procurar na lei onde é que eu vou enquadrar Luciano. Estão entendendo aí? Então, não vale aquele princípio da legalidade, nula pena sine lege, né? Eu prendi primeiro, né? Agora eu vou buscar uma capa dogmática para enquadrar Luciano. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou enquadrar aqui em vadiagem. É um crime até que não existe. Enquadrei em vadiagem, pronto. Mandei o delegado lavrar o ato de prisão, já prendi o cara. E aí agora busquei a capa dogmática, segue o barco. Então, do ponto de vista jurídico, há uma impropriedade aí, tá? Há uma impropriedade. A gente vai aguardar, porque pode sair uma jurisprudência, daí provavelmente no outro semestre a gente está falando. Não, lembra daquilo que eu comentei na aula do dia 27 sobre a competência ou não do STF para iniciar uma ação penal? Pois é, olha aqui o que deu, ficou assim. Então a gente vai falar disso mais à frente. Mas tecnicamente, pense nisso. O titular da ação penal é o Ministério Público. Titular é o Ministério Público. Salvo em algumas situações. Por exemplo, em caso de estupro. Paula foi estuprada. Beleza. Paula, com medo do constrangimento social, ela que vai iniciar essa ação penal. Não é ela que vai ao delegado dizer, ó, foi estuprada por Joaquim em tais e quais condições, aí, né, vai passar por aquele constrangimento que a gente sabe que passa, aquela coisa toda, e aí pronto. Porque essa é uma ação personalíssima, né? Só cabe a ela fazê-lo. Então, ela que vai iniciar essa ação penal. Mas as demais ações penais, em regra, todas elas são de iniciativa do Ministério Público. São aquelas ações penais que a gente chama de ações penais públicas incondicionadas. Ele tem que fazer. Ele não pode sentar em cima da ação que não é dele. Ele instaurou a ação, ele leva ao fim. Ou ele arquiva ou ele oferece a denúncia. Tudo isso vocês vão aprender, é bem bacana isso, é uma parte bem interessante do direito, para você entender, né, quando esses caras aí da televisão estiverem falando besteira, você fala assim, não, tecnicamente ele está errado, né, como a gente já falou. Então, voltemos aqui, digressões à parte, vamos lá para o fortalecimento do Ministério Público. 2. A consolidação do controle de constitucionalidade com a criação, né, com criações de novas ações, aquilo que eu mencionei. Então, nós vivíamos num regime ditatorial e, por exemplo, vocês viram lá que na Constituição de 37, Vargas, ele criou em 34, no governo dele, criou o mandado de segurança e ação popular. Criou não, ele permitiu que publicasse, sugeriu, né, o Constituinte publicou, porque o habeas corpus, você viu que é lá da Constituição inglesa, né, o Habeas Corpus Act. Então, a Constituição de 88, ela aprimorou esse instituto, esse diploma legal. Então, habeas corpus significa libere o corpo, é um direito que você tem numa prisão ilegal de provocar o judiciário para pedir a sua liberação. Né? E novas ações, como o habeas data, como eu falei, aí você vai ter um aprimoramento da ação popular, da ação civil pública, tudo isso vocês vão aprender em constitucional. Você vê ali o cara, tem uma ação popular aí contra o prefeito de tal cidade, por isso, isso e isso. Pronto, aí você já vai saber como é que você maneja essa ação. Então, tudo isso foi previsto nessa Constituição, que é uma garantia do próprio cidadão, de nós cidadãos, né? Aperfeiçoamento do sistema tributário nacional, o famoso CTN, Código Tributário Nacional. Isso é uma lei bem antiga que foi recepcionada pela Constituição de 88. Ela faz parte do ordenamento, vocês vão aprender isso em direito tributário, falamos também disso em direito constitucional. Detalhamento de normas acerca da administração pública e seus princípios fundamentais. Isso é interessantíssimo. Olha aí. A administração pública, todo mundo que é funcionário público, concurseiro e agora estudante tem que saber. Ela é regida por 5 princípios, né, que tem também tem um acrônimo para você aprender. Chama-se LIMP, do verbo limpar, LIMPE, que é legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, a administração pública ela é regida por esses 5 princípios. Grave bem aí. Limpe do verbo limpar. Eu digo, limpe a sala, fulano. Então, limpe os princípios que regem a administração pública. Tem que estar isso.
Por isso que você vê assim, o Ministério Público moveu uma ação popular contra o prefeito tal por improbidade, né? Por falta de publicidade no ato. Já pensou, o prefeito de determinada cidade, ele vai fazer um concurso público para preencher as vagas de médico, enfermeiro, professor, e ele publica na calada da noite, não dá publicidade para todo mundo saber nos órgãos de imprensa, nas mídias, né, em geral, tudo hoje é rede social, tudo ele tem que divulgar. E o edital ele publica lá escondidinho, publica hoje, o concurso é daqui uma semana. Tudo isso não pode, tem que ser 90 dias, tem que explicar, todo o edital é assim, gente, baseado nesse famoso LIMP aí. Então, são os detalhes da administração pública e seus princípios fundamentais. Ninguém pode fazer nada às escondidas, todos esses princípios devem estar presentes, né? As normas de proteção de minorias e do meio ambiente. Aqui, por minorias, pessoal, há também uma discussão doutrinária aí, um bate-boca em rede social. Mulher minoria é minoria no sentido da formação machista da sociedade. Isso aí vai abrir também uma discussão doutrinária, mas aqui são indígenas, quilombolas, negros, tudo e tudo com suas leis infraconstitucionais específicas. Vocês vão ver lá, onde tem a previsão constitucional, ele vai trazer logo embaixo a previsão de uma lei complementar, né? Uma lei complementar. As leis complementares, como eu falei, elas complementam o texto constitucional. Tanto as complementares como as ordinárias, a gente vai ver, todas elas são importantes, o que muda é o quórum para a aprovação. Vocês vão aprender tudo lá. Fortalecimento da separação de poderes, né? Olha aí os freios e contrapesos do Montesquieu, né? Um poder fiscaliza o outro, né? Executivo, judiciário, legislativo, né? Aqui a gente já sabe, somos useiros e vezeiros disso aí. Depois vem os famosos ADCTs, que eu mencionei lá atrás, né? Inclui norma de caráter temporário ou transitório, cuja eficácia se exaure, né, acaba com evento futuro. Aconteceu, olha aqui os exemplos, né? Possui natureza jurídica de norma constitucional, é a mesma coisa que uma emenda, tá? A mesma coisa que um artigo, tem o mesmo valor, só que tem o seu prazo de duração limitado. Uma vez que a eficácia se comprova, ele será exaurido, né? Norma de grande relevância na vida dos brasileiros até hoje, até os dias de hoje. Trazendo direitos sociais, garantia de estabilidade à gestante. Lembra? Você tem aí 4 meses para gestante e mais 2 meses por liberalidade do empregador. Onde foi previsto isso? No ADCT, né? Porque a Constituição ia ficar muito inchada se colocasse leis específicas ali para tratar desse direito da gestante. O acesso à justiça, por exemplo, você bate as portas da justiça, você tem lá a prerrogativa de pedir a justiça gratuita, né? Apresenta lá seu contra-cheque, menos que 3 salários mínimos no juizado, né? Na lei 9.099, você vai ter direito à justiça gratuita. Todo mundo pensa, não, aquilo lá não é de graça, não. Não, amigo, de graça não tem nada. Como é que paga o funcionário? Como é que a justiça arrecada? Enfim. E a divulgação, publicidade e tudo, né? As defensorias que foram implantadas, Brumado mesmo está sem, né? A defensoria municipal teve um tempo sem. Regra de organização do Estado, extinguiu o território. Nós tínhamos territórios, lembra? Fernando de Noronha passou para o domínio de Pernambuco, o Acre era um território, virou um Estado. Tudo isso foi previsto nos ADCTs. Eles eram transitórios. No momento em que ele entra em vigor, ele se exaure, perdeu o efeito, mas tem bastante importância. Já adianto para vocês, se cair numa prova que vocês forem fazer, tão frescos aí no assunto, lembra bem, ele tem o mesmo status de uma emenda constitucional de um artigo da Constituição, tá? Ele tem status de um artigo de uma emenda. Tranquilo? Bem, e aqui, gente, eu trouxe aqui só uns lembretes, né? Coisa até que a gente já mencionou, porque essa aula ela é bem curtinha, esse tópico. Então, nos direitos trabalhistas, o que é que a Constituição consolidou? Vários, né? O abono de 40% do FGTS. Vocês lembram que até houve
uma emenda provisória, não foi? Medida provisória, melhor dizendo, do presidente, que antes aumentou-se para 50%, tá? 50% para reduzir o desemprego, as demissões. Mas desses 50%, o trabalhador fica apenas com 40% e 10% fica para o FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, e ele continua percebendo os seus 40% de multa lá normal. Como é aplicado? Você tem 10 mil lá, foi demitido hoje, então você vai receber 14, né? Com as correções, claro, né? E os 10 caíram, agora as empresas só são obrigadas a pagar 40, né? O seguro-desemprego, que foi instituído, também aí vale aquela regra, quanto mais tempo empregado, mais você recebe, são 5 parcelas nas regiões metropolitanas, onde há dificuldade do trabalhador se reencaixar, pode chegar até 6 parcelas, o último valor, salvo engano, era R$ 1.813. Então, aqui o cara que ganha 10, 12 mil, quando ele se desemprega, ele pensou, pô, vou receber 6 vezes esse salário. Não, você vai receber esse valor aqui de 1.813, é o máximo que paga, né? O abono de férias é 33% sobre o salário bruto do funcionário. Então, o cara ganha 6 mil, ele vai sair de férias hoje, 27 de maio, ele vai receber 8 mil, né? Que um terço de 6 é 2, né? E o 13º salário para aposentados também foi instituído. Nessa época não havia ainda a cobrança da Previdência dos aposentados, passou a existir no governo do Fernando Henrique. A jornada de trabalho de 44 horas, antes era 48, e há uma previsão constitucional para reduzir para 40, que agora, nesses tempos, nem cogita, porque ninguém vai falar em redução de hora de trabalho, senão o nego vai mandar embora. A licença maternidade, que a gente mencionou, de 120 dias, e a paternidade de 5, que agora querem também estender. Direito de greve e liberdade sindical, então a própria Constituição garante isso, você tem a regulamentação na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, aquela que foi publicada lá pelo Getúlio Vargas. Então, esses são os direitos trabalhistas, né? A Constituição ela avançou muito com relação aos direitos trabalhistas e agora nós vamos ver como é que ela vai se comportar, o texto constitucional, na pós-pandemia, né? Porque realmente houve um relaxamento em várias leis por conta da pandemia, né? O cenário hoje é outro, né? O cenário hoje é outro, né? Bem, nos direitos humanos, várias delas, né? Fim da censura nos meios de comunicação. Antes a gente tinha censura de peças de teatro, novela, os próprios jornais, eles tinham uma classificação, eles chamavam de classificação, né? Que era, na verdade, uma censura. A liberdade de expressão todo mundo tem, dentro daquela máxima, a tua liberdade acaba quando começa a minha. O direito das crianças e do adolescente, que isso também é objeto do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que também foi uma lei que foi promulgada depois da Constituição. As eleições diretas e universais com 2 turnos. Isso aqui, gente, os 2 turnos, elas abrangem aqueles municípios ou estados com mais de 200 mil eleitores, né? Se um dos candidatos não atingir os 50% mais um dos votos, o Luiz Roberto Barroso ele fala que 50% dos votos são suficientes. Tem discussão até sobre isso. Então, vamos pela doutrina de Barroso, que é ministro do Supremo. Então, se um dos candidatos não atingir os 50% dos votos, você vai ter um segundo turno com os 2 mais votados. E aí, o que tiver a votação majoritária é o eleito, né? Isso é válido para os prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, para os governadores e para os presidentes da República. O senador, mesmo ele tendo votação majoritária, ele não se enquadra aí, né? Ele é eleito em primeiro turno. Quem tem mais voto, passa, né? O direito ao voto dos analfabetos, e aí é aquilo que a gente comentou na aula passada. Há uma doutrina que entende que o analfabeto não pode ser eleito, mas isso hoje foi mitigado, relativizado, visto que nós temos vários analfabetos lá no Congresso e por aí vai. O voto facultativo, né, que é entre 16 e 18 e pós 70.
O crime de racismo passou a ser inafiançável e imprescritível, tá? Ele é imprescritível, ele não prescreve nunca. Aí você tem que ir no Código Penal e saber o que é racismo e injúria racial, né? Separar os dois. Injúria racial é você, por exemplo, vem cá, negão, um exemplo, né? Ele fala isso aí. Vem cá, negão, vem cá, amarelo azedo. Aí é injúria. O racismo seria a proibição de determinada pessoa a participar, por exemplo, de um certame, um concurso público, em virtude da sua cor, da cor da pele, da etnia, enfim, tem que identificar, separar o que é prática de racismo e o que é injúria, né? A proibição da tortura está lá no texto constitucional, também está no Código Penal, igualdade de gênero, né? E o fomento ao trabalho feminino, o estímulo. Você vê que até nos partidos políticos você tem cotas para as mulheres. Isso gerou aí um problema danado lá para o nosso amigo Marcelo Álvaro Antônio, né, que é o ministro do Turismo, envolvido lá com desvio de recursos, usou mulheres, enfim, sempre tem isso. Então, a Constituição ela trouxe todas essas previsões aí no seu corpo, no seu bojo lá, nos seus 250 artigos. E aí as leis infraconstitucionais elas vão se encarregando, né, gradativamente de pôr isso em prática. É aquilo que a gente mencionou lá atrás e vamos falar também em teoria da Constituição. Quando é que a Constituição ela deve sair do papel e entrar na vida das pessoas? É quando tudo isso que está previsto lá no texto, ele passar realmente a fazer parte de nossa vida, nossos direitos, nossas garantias. Então isso aí vai ser bem difícil, mas estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Um dia a gente chega lá. Bem, e aí vem a estrutura da Constituição, né? Como é que ela está disposta, né? São 9 títulos, são os princípios fundamentais no título 1, aquilo que eu falei para vocês. Quais são os fundamentos da República? Depois vem os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, né? Como é que o Estado funciona? Você tem ali a presidência da República, o Estado em si, né? Estado, União, município, organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, tudo isso a gente estuda em teoria da Constituição. Como é que é nomeado o ministro do Supremo, como é que é nomeado o ministro do STJ, como é que é nomeado o Procurador-Geral da República, isso é a organização dos poderes. A defesa do Estado e das instituições, Estado de defesa, Estado de sítio, tudo isso você tem um título ali e os capítulos que vêm nele. Tributação e orçamento, como o governo, lei orçamentária anual, PPL, tudo isso está na Constituição. A ordem econômica e financeira, a ordem social e as disposições gerais. Então, em cada título desse está enfeixado um capítulo. Então, um artigo, né? Alguns artigos. Então, isso aqui é bacana quando você vai fazer a segunda fase da OAB, você vai fazer, por exemplo, em Constitucional, você vai gravando onde está, né? Para você não ter trabalho para manipular, manusear seu vadimeco, você já sabe onde está, né? Vai lá, pega, tal, né? E agiliza o desenvolvimento da sua prova. Então, e vale também para você vai advogar ou você é um servidor público, para que quer que seja, você já vai lá consultar a sua Constituição, você já sabe onde está. Peraí, o que é que esse cara está falando aí? Tem fundamento? Peraí, deixa eu procurar aqui na Constituição. Pronto. Aí você vai ver lá o artigo, e se não tiver maturidade para analisá-lo ali, joga no Google, procura ali uma análise bem abalizada de um doutrinador bom, de uma pessoa, né? Vê lá o currículo do cara, se o cara realmente ele sabe o que ele está dizendo, ou vai no próprio Supremo, ver se tem jurisprudência, ver se vai no STJ, é assim que a gente vai aprendendo, né? Constitucional é bacana por isso, o cara fala lá, pronto, vou procurar aqui, você jogou lá, vê jurisprudência do STF sobre tal coisa, aí vai aparecer, ele te remete, você vai pesquisando, você vai ver lá, e aí ó, você descobrindo lá uma súmula, e aí você fechou o seu entendimento, né? Assim, tem que ter tempo, claro, para pesquisar, e é bem interessante. Você vai vendo aí muitas coisas, você vai descobrindo assim. Bem, aqui eu já falei, né? Lá eu coloquei isso hoje à tarde até, que é a questão da emenda, né?
Gente, a emenda a gente vai aprender lá em teoria da Constituição. É bem interessante. Essas chamadas cláusulas pétreas a gente não move. Então, se você não pode, por exemplo, emendar a Constituição em período de estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio, não emenda. Lembra lá no Rio de Janeiro? Esse Braga Neto, que hoje é o ministro da Casa Civil, ele foi um interventor no Rio. Aí falava-se na época, o governo Temer vai encaminhar a reforma da Previdência. Ali a gente olhava e falava assim, que idiotice, por que a mídia faz isso? Por que fala? É impossível você encaminhar a emenda no momento de intervenção federal. Teria que suspender a intervenção federal para a emenda tramitar. A emenda existia no Congresso, mas ela não pode tramitar em momento de intervenção federal. Você está num estado de emergência, não pode. Mas a mídia fala, o deputado fala enganando o povo, né? Porque isso é uma prática corriqueira no Brasil. Então a gente que entendia sabe que não pode nesses momentos. E a mudança, fazer uma emenda na Constituição é um troço complicado, né? Falei para vocês em outra aula, vou falar de novo. Você precisa ali de 2/3 dos votos na Câmara em 2 turnos. Depois esse passado ele vai para o Senado em 2 turnos também, 2/3 do Senado. Se o cara modificar qualquer coisa, colocar lá que a gente chama de uma emenda aglutinativa, ela volta para a Câmara e é uma confusão. A da Previdência aprovou rápido porque todo mundo queria, né? Realmente pela questão questão geracional, né? As pessoas estão envelhecendo, mas a expectativa de vida tem aumentado. Então, você tem muito jovem que naquele formato anterior, naquele modelo anterior, estaria aposentando e quebraria o Estado. Isso é outra discussão também que a gente vai ver, tanto em constitucional quanto em previdência. Mas, enfim, é bem difícil você mudar. Por isso que nós chamamos a Constituição de rígida, tá? É uma das classificações dela em Constituição rígida. Por que rígido? Porque ela tem essa dificuldade para ser alterada, né? Você tem dificuldade para alterar essa Constituição. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, falei pra caramba aqui. Aguardo aí a participação de vocês sobre a aula. Vamos lá. Quem se habilita? Outra mosquita aqui na tela. O horário passou rápido, né? Passou rápido, não foi? Eu falo igual uma carretilha, né? Rápido demais. Alexandre chegou agora. E aí, pessoal, alguma dúvida que a gente precisa esclarecer? Vocês entenderam? Eu vou publicar todos esses slides amanhã lá no e-mail de vocês. A gente joga lá, mas eu vou jogar no e-mail, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Manifestem-se aí, me dê um feedback aí sobre essa aula. Diga aí, Luciano, Osni, Jane, Carol. Eu sei, professor. Hoje mesmo eu atrasei um pouco na aula aí. Danilo colocou e começar às 20 horas. E com essa live que estava tendo do professor Jorge, eu hoje não me atentei para isso. Se eu não boto no grupo e Dani aí fala assim, olha, já começou a aula, você acredita que vai perder a aula? Ah, tá. Ele não me falou nada, né? Realmente, quando ele me fala, eu retardo um pouquinho, mas deixa eu ver aqui, não me falou nada, nem ele, nem Danilo. Eu até falei com Danilo hoje à tarde. Não, professor, é que Danilo mandou o mesmo link da aula passada. Aí o link da aula passada, a aula começou mais tarde. Entendi. Aí, o que acontece? Sobre aquilo que eu falei do início, nós vamos fazer nossa avaliação no dia 8, não é isso? Dia 8, uma quarta-feira. E aí, nós ficaremos uma aula e nós faremos essa aula mesmo depois da prova, tá? Quem tiver disposto a assistir, nós vamos falar do direito global e aí nós vamos fazer essa aula também, mesmo depois da prova, porque até para a gente pegar o conteúdo e, tipo assim, aparar as arestas para a teoria geral da Constituição, que provavelmente nós vamos pegar lá no segundo semestre, né? Tomara que seja já presencial, porque o debate fica melhor, a gente aprende mais, troca mais ideias. Eu entendo o direito assim como
como dinâmico, claro que ele realmente é dinâmico, mas a gente pega assim coisas do dia a dia e vai colocando na aula, e aí facilita o entendimento, tipo esse comentário aí acerca da ação penal aí não é ação penal ainda do inquérito, né? Vai ser ação penal se denúncia for formulada. Das fake news. Então, você vai... Diga, Dani. Esse assunto da última aula também não vai cair na prova, né? Não, do direito global não. A gente vai fazer a prova primeiro e depois a gente faz a aula. Salvo se vocês quiserem fazer assim, ó, a gente pode conversar com o Danilo, antecipa o assunto de direito global e joga a prova mais para frente, mas não sei se ele está querendo fechar o sistema, algo assim. Não sei. Mas esse não vai cair na prova. A gente faz a prova com... Nós vamos focar basicamente naquela parte ali, só no constitucionalismo do século XVIII, né? Aquela parte que é bem importante para nosso tópico. E essas 3 aulas aqui não vai ser coisa complicada, não. É bem tranquilo para a gente resolver. Vai ser... Vocês vão tirar de letra aí, igual na primeira prova. Tranquilo aí? Mais alguma dúvida aí, gente? Não, manifestem aí. Diga, Graciane. Eu vi seu vídeo que você mandou lá para mim. Obrigado. Eu assisti, vi os 2. Achei bem interessante. Obrigada. Vamos lá. Diga lá, Graciane. Não, tá tudo bem. Ah, tá. Alguém tem alguma dúvida aí, gente, da aula? Só tá calado. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Beleza, então. Então, vou me despedir aqui. Eu vou mandar para vocês essas aulas lá no e-mail. Aí vocês, qualquer coisa, Daniela tem, Carol tem meu zap. Se faltar alguma, vocês me dão um toque que eu envio todas aqui, tá? Mas vai ser tranquilo aí para a gente fazer essa avaliação. Tá certo? Ok, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite, Forte um abraço. abraço para vocês. Até quarta. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.